Nossas armas não são naturais. Nós lutamos com as armas de Deus. É Ele que vence as nossas batalhas. Durante esses 7 dias, Deus vai te levar a viver o evangelismo com fogo. E você vai vivenciar coisas que você nunca vivenciou. Quem crê nisso? Amém. Não, glória a Deus, aí está muito fraquinho. Quem crê nisso? Pode ser melhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai te levar, assim como Elias, não só fazer descer fogo do céu, mas a mudar tempo e estações através da palavra profética. Queridos, talvez o menor desafio que Elias viveu foi fazer descer fogo do céu. Pastora, como assim? É assim. Se você usar a sua boca, muita coisa vai acontecer. O problema é que a gente usa a nossa boca para profetizar aquilo que nós não queremos viver. E acabamos vivendo porque profetizamos contrário. A Bíblia diz que os tempos e as estações agem a nosso favor. A nosso favor. Eu me lembro uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Eu morava numa casa. Mulher tem muito esse negócio de pendurar roupa e não querer que a chuva pegue, não é assim, gente? E eu estava aqui na igreja. E eu lembro que a gente saiu daqui, meu marido e eu. E no caminho, meu marido disse, nossa, lá vem uma chuva muito grande. E essa chuva está vindo lá do lado da nossa casa. Eu falei, nossa, então corre, porque não pode chover lá em casa. Ele disse, por quê? Eu falei, porque minhas roupas estão no varal. Aí ele disse para mim, mas você acha que vai parar de chover só porque suas roupas estão no varal? Se molhar, lava de novo. Eu falei, engraçadinho, né? Não é ele que lava, né, irmão? E aí, eu disse para ele, não vai chover. Ele falou, esquece minha filha, a chuva já está vindo de lá para cá. Eu falei, pois na minha casa não vai chover. E eu estendi as mãos e disse, Senhor, nas minhas roupas não chove. Em nome de Jesus, pode chover em todos os lugares, mas a minha roupa permanece seca. Gente, sabe o que aconteceu? Quando eu acabei de falar, a chuva, pá! E aí, sabe o que meu marido fez? Engatou uma segunda e desceu. Ele virou para mim e disse assim, oxe, isso é fé, hein? Você está achando que Deus vai manipular a chuva só porque você pediu? Eu falei, eu não estou achando, eu tenho certeza. E vai acontecer. E ele engatou uma segunda, gente, e saiu correndo, querendo saber se o que eu tinha falado tinha acontecido. Vocês acreditam? O que fazer quando o seu marido não confia na sua palavra profética? Ainda bem que o reino de Deus não age por ativação masculina, ele age por fé. Aleluia! Quando chegou em casa, a minha casa tinha um portão lateral onde ficavam essas roupas. Gente, ele jogou o carro em cima da calçada, ele nem entrou na garagem. Ele largou a chave na ignição. Ele saiu correndo, abriu o portão, só para ver o que tinha acontecido. E quando ele chegou, sabe o que tinha acontecido? Diga comigo, Deus faz quando eu falo. Oh, aleluia! As minhas roupas estavam no varal e havia no chão um risco como uma régua. De cá para cá, onde não tinha roupa, choveu e o chão estava ensopado. Mas de cá para cá, não choveu. Ah, pastora, você tem muita fé. Não, querido, eu uso a palavra profética. Eu exercito o que eu leio. Se você exercitar, Deus também vai impedir que a chuva molhe suas roupas.
ou Ele vai fazer chover na sua horta. Às vezes o que você precisa é de chuva. Naquele momento eu não precisava de chuva. E o meu marido olhou para mim e disse: eu preciso confessar, viu? Nem Israel houve fé como essa. Deus quer te levar a viver experiências com Ele. É muito bom ouvir a pessoa que vem aqui dar um testemunho. Excelente, você tem que testemunhar para motivar a fé do outro. Mas Deus não quer que você viva de acordo com a experiência do outro. Deus quer que você tenha as suas experiências. O que aconteceu com Elias foi que Deus permitiu que ele vivesse as experiências dele. Elias precisava viver, porque um homem tão corajoso, ao mesmo tempo fugia amedrontado por uma mulher, pelas ameaças de uma mulher chamada Jezabel. Você precisa saber quem você é. Nessa geração muitas vozes rugem como leão, mas não são leões. Você precisa entender isso. Não é rugir como leão. Nós não servimos aquele que ruge como leão. Nós servimos ao leão da tribo de Judá. E ele é o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. 1 Reis 17. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor. Eu vou ler o verso 18. Versículo 41 e 44, e hoje nós vamos pular alguns textos, não vou dar sequência a esse texto apenas. E Elias disse a Acabe, vocês sabem quem era Acabe? Acabe era o marido de Jezabel, o rei naquele momento. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Diga comigo: eu ouço o som do avivamento. Aleluia. Próximo. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou. Quantas vezes? Diga comigo, um dos segredos do sucesso na vida cristã é a perseverança. Oh, aleluia. E aí ele disse: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Meu Deus! Você não entendeu nada do que a gente leu, né? Presta atenção. Eu aprendo tantas coisas nesse texto. Queridos, um texto antes, a Bíblia diz que Acabe era um rei malvado, ruim, que casa com uma mulher ainda pior. E não só isso, mas Acabe está em pecado de prostituição. Um pecado que Deus abomina. Mas se levanta um profeta, porque Jezabel era mulher do seu irmão. Então, além de tudo, ele estava casado com a sua cunhada. Mas Deus levanta um homem chamado Elias para confrontar o pecado daquele rei. Porque quando um profeta se levanta para confrontar pecado, ele não salva só a vida da pessoa, ele salva uma nação inteira de uma maldição ministrada.
Por isso eu quero deixar uma dica para você. Quando um líder na casa de Deus, quando um ministro na casa de Deus, quando um profeta se levanta para confrontar seu pecado, abaixa a cabeça e diga: obrigada, porque você está me guiando à direção do Espírito de Deus, e você não está só ministrando libertação e salvação para mim, mas a toda a minha casa e a minha geração. Mas tem muita gente que não age assim. Tem muita gente que não quer ser tratado. Tem muita gente que não quer ser confrontado. Tem muita gente que tem pecados de estimação. Tem anos que o pecado está lá. E aí quando ele chega diante de um profeta, e o profeta quer confrontar o pecado, sabe o que ele faz? Foge. Tem muita gente fugindo de profeta hoje. Tem muita gente fugindo de igreja que confronta para tratar pecado. Tem muita gente que quer ficar num lugar onde ninguém o incomoda. Me deixa aqui com o meu pecado. Siga pregando e eu sigo vivendo com o meu pecado de estimação. Queridos, isso é contra a Bíblia. E aí a gente começa a ver defeito em tudo quanto é lugar. A gente vê defeito na igreja, a gente vê defeito no marido, a gente vê defeito na esposa, a gente vê defeito nos filhos, a gente vê defeito na equipe de louvor, a gente vê defeito no pastor, a gente vê defeito em tudo quanto é lugar. Mas a gente não tem coragem de olhar para o espelho e dizer: Deus, o problema sou eu. Muda a minha vida. Acabe não aceitou o confronto. Só existe mudança verdadeira quando o confronto acontece. Esse confronto é partir para a briga? Não. O confronto acontece em amor. E quem realmente nasceu de Deus, não vive uma farsa, não vive um personagem, ele quer ser tratado, limpo, purificado, porque ele sabe que mesmo errando, ele é justificado. Aleluia! E ele vai ter a segunda chance, vai ter a terceira, vai ter quantas chances ele precisar, porque o nosso Pai é Pai de amor. Mas ele não impede o confronto, e ele é necessário para que você flua. Jezabel então se irrita com Elias e manda matá-lo. E Elias foge com medo. Só que Elias agora libera uma palavra: por causa do teu pecado, por 3 anos vai ficar sem chover nessa terra. E aqui, talvez só desse texto, nós poderíamos ter pelo menos umas 5 ou 6 ministrações. Uma das ações do profeta, muita gente não sabe o que é profeta. Profeta é um personagem muito mal interpretado nessa geração. Um profeta, antes de tudo, ele foi chamado para sentir o que Deus sente. Foi assim com Oséias, foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi assim com Elias, foi assim com todos os profetas. Joel, Amós, todos. Um profeta é um homem levantado para ser boca de Deus quando o rei não fala, quando a igreja se omite, quando o pecado está assolando a terra. Um profeta é alguém que se levanta para confrontar em amor. Agora, o profeta também precisa entender que quando ele libera uma palavra, essa palavra também vai respingar sobre ele. Foi assim ou não? Claro que foi. 3 anos sem chover.
A agricultura estava sofrendo, o gado morrendo, sem água, seca total. Não havia chuva, não havia água. Só que um profeta também sabe que se a palavra que foi liberada é para tratamento, ele não vai perecer. Não vai. E foi o que aconteceu com Elias. Então Deus manda corvos para cuidar de Elias, levar o alimento. Mas não é sobre isso que eu quero pregar, não. Agora que eu vou começar a palavra. O que Elias está falando aqui? Elias libera uma palavra e diz, não vai chover. E o Elias é tão ousado que ele diz, só vai chover quando Deus usar a minha boca para dizer que vai chover. Está ouvindo, Acabe? Ô, gente, tem muita gente ouvindo a voz do diabo, que o diabo diz assim, o diabo não fala na segunda pessoa, o diabo fala na primeira pessoa. Por quê? Porque você acha que é você pensando aquilo. Então ele coloca uma fala na sua mente que é assim, eu não sou capaz. Porque nesse momento você é enganado pela serpente que enganou Eva. Eu não sou capaz. Se ele falasse, você não é capaz, você não pode, você saberia de onde estava vindo a afronta, o diálogo. Mas como ele se coloca como você acha que esse pensamento é seu. E você não entende que isso é guerra espiritual. Naquele momento ele levanta uma barreira espiritual, a sua mente é bloqueada e você não consegue agir para que o milagre aconteça. E você se torna acorrentado por anos a fio. E creia, muitos, inclusive dentro das igrejas. Você está na igreja, mas não conhece o dono da igreja. Você precisa ter experiência com Jesus. Experiência com o Pai Celestial. Ah, pastora, como é que eu sei que eu estou dentro da igreja e eu não tive uma experiência com Deus? Simples. Você parou de ficar irado? As suas palavras torpes saíram da sua boca? Você parou de xingar? Você parou de falar pornografia? Você parou com hábitos errados? Pastora, mas eu ainda estou no processo. Sim, todos nós estamos. A Bíblia diz, não espere ser transformado para depois vir. Venha como está. E o Espírito Santo vai te moldar. Mas quando nós decidimos descer águas mais profundas, é impossível dizer que ama Deus e continuar com as mesmas atitudes. É impossível. Não sou capaz. Não sou capaz de vestir as mesmas roupas provocantes. Não sou capaz de usar as mesmas palavras torpes. Não sou capaz de ter os mesmos hábitos da manipulação, da mentira. Não sou capaz, porque o Espírito Santo que agora habita em mim, me incomoda. E se o Espírito Santo não está te incomodando, querido, está tudo certo, é porque tem algo errado aí. Gente, eu não ia pregar nadinha disso. Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas se eu estou falando é porque Deus está mandando. Vocês estão entendendo? Precisa ser transformado. Pastor, eu preciso ser liberto? Sim, precisa de libertação. Todos nós precisamos ser libertos todos os dias. Libertos de nós mesmos. Libertos de conceitos. Mas agora, 3 anos se passaram e é hora de chover. Existe hora para parar a chuva e existe hora para fazer chover. E agora, Acabe manda um recado para Elias. Elias, tudo já morreu. Nosso país está em calamidade. Elias diz, eu vou orar. E agora vai chover. O povo sai
mas Elias vai orar. Se você quer ver transformação na sua casa, se você quer ver chuva na sua casa, enquanto todos dormem, vá orar. Enquanto todos comem, vá jejuar. Enquanto todos descansam, vá ler a Bíblia. Enquanto todos querem chegar do trabalho, tomar um banho e deitar, venha para a igreja. Não baixe guarda. A posição de quem vence é totalmente diferente de quem prefere o descanso. Elias ora. Mas e agora? Tem uma palavra profética. Qual era a palavra profética, gente? O que veio nos ouvidos? Vai chover. Diga comigo, vai chover. Isso foi o que ele disse. Isso foi o que Deus disse. Mas quando Elias manda o seu ajudante olhar para o céu e procurar algo diferente, o que ele diz? Não tem nuvem. Está tudo limpo. Elias, nem sinal de chuva. E por 7 vezes ele volta. Mas na 7ª vez ele vê o quê? Diga comigo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Deixa eu te dizer, começam os confrontos. Agora, muito mais do que chuva ou tempo de escassez de chuva, o tempo de, como é que chama isso, pastor Gustavo? Quando fica sem chover? Tempo de seca, obrigado. Agora existe um confronto. Olha para mim, não desvia sua atenção. Não converse com quem está do seu lado, porque o que eu estou falando vai mudar a sua vida. Existe agora o primeiro confronto, minha audição e minha visão. Nem tudo que Deus fala é aquilo que você está vendo acontecer. Deus diz, você está curado, mas você tem um diagnóstico de morte. Mas Deus disse, você está curado, mas você tem um diagnóstico de morte. Deus diz, eu já te prosperei, e você está falindo. Deus diz, eu sou contigo no seu casamento, e você está um pé com o divórcio. Todo profeta vive confrontos de audição e visão. E você precisa entender esse processo. Deus está te dizendo que o que você vê não é o que vai acontecer. Porque o que vale é o que Ele te disse. Porque foi através da palavra que os tempos foram criados. Queridos, presta atenção no que eu estou te dizendo. O primeiro contato de Deus com o homem foi através de um sopro. E através do que sai da boca de Deus, agora entra nos pulmões humanos. E o homem recebe vida quando só era um boneco de barro.